Como você pode fazer sua pesquisa em base de dados? Fazer a busca dos artigos nas bases de dados de forma correta auxilia na localização dos materiais que realmente pode te ajudar na escrita. Além do banco de dados, como fonte de pesquisa, temos os livros, sites governamentais, revistas científicas, relatórios e a legislação. A pesquisa científica pode ser feita em livros, mas não em qualquer tipo de livro. Não é porque é um livro que ele é adequado para a construção do seu projeto científico. É preciso estar de acordo com a área da pesquisa. Há editoras que se especializam em livros científicos ou acadêmicos, livros que sustentam determinadas teorias. Os blogs raramente poderão ser usados. Sites em que as informações não é controlada também não é confiável. Isso também é válido para as figuras. Os sites que devem ser utilizados são os sites governamentais. Estes sites possuem .gov, outros .org. O .org nem sempre pode ser utilizado porque são organizações. .gov ou domínio significa que são sites governamentais. Sites governamentais podem ser utilizados desde que citados as fontes. Banco de dados científicos é uma fonte muito confiável e indicada. Banco de dados científicos é a mais indicada. Existem bancos de dados abertos. No Brasil, o governo paga esses bancos de dados abertos. Mas também existem bancos de dados fechados, que você precisa pagar para ter acesso. Esses bancos de dados científicos podem ser bancos de tese. Existem bancos de tese e dissertações de várias faculdades. Bancos de materiais científicos que compõem artigos e teses, como, por exemplo, a CAPES. Também são fontes seguras e confiáveis. No banco da CAPES, você identifica o tipo de material, se é um artigo, tese, relatório ou dissertação. Há bancos que compõem apenas revistas científicas. Veja alguns exemplos. A maioria das revistas científicas possui artigos em PDF. As revistas científicas apresentam o número ISSN. É um código de registro que indica que essa revista é científica. Esse código é uma licença para a revista científica. Se a revista não traz o número de ISSN, não é científica. Os relatórios podem ser incorporados aos trabalhos científicos, porém, a partir de muitos critérios, porque nem todo relatório pode compor um trabalho científico. Se for usar relatórios, investigue junto ao professor para verificar sua confiabilidade de informações. A legislação pode ser incorporada aos trabalhos científicos. Porém, se você não entende bem dessa área, fique atento à validade dessa lei, porque a legislação pode não estar mais em uso. Investigue se ela tem validade, se foi modificada ou alterada por algum motivo. Como e onde encontrar referências bibliográficas para o seu trabalho? Primeiro, você pode visitar a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a BDTD, que apresenta trabalho de conclusão de curso. Depois, você também pode buscar no Google Acadêmico. Busque com palavras-chave, seguido da palavra revisão na frente. Ele é a maior base de dados aberta. E como encontrar as palavras-chave certas para fazer sua pesquisa?
você pode olhar o que os artigos estão usando como palavras-chave. A partir daí, você terá ideias para as suas palavras-chave. E se você usar alguns filtros, vai especificar ainda mais a sua pesquisa. Você também pode usar o Mesh. É um site para buscar palavras-chave para depois ir ao buscador pesquisar o seu trabalho. Você também pode usar estas dicas que eu vou deixar aqui para especificar ainda mais o seu trabalho. Selecione pelo menos 5 palavras-chave que estejam relacionadas ao seu tema. Se você puder, acrescente as palavras escolhidas anteriormente em outro idioma, preferencialmente no inglês. Uma estratégia de busca é a combinação das palavras-chave. Para essa combinação, você deverá usar os operadores booleanos AND, OR ou AND NOT. E tem muitos bancos de bases grátis. Visite o portal da CAPES. Lá você terá acesso a muitas bases de dados. Inclusive, lá pode ser feito o login pela universidade que está matriculado e acessar uma quantidade ainda maior de bases de dados. Use o gerenciador de referências. Se não souber usar o gerenciador de referências, não tem problema, mas, no mínimo, salve os artigos usando o título da pesquisa. Faça um fichamento, resumo dos artigos mais importantes e mais próximos do seu tema. Sempre teste novas palavras-chave. Use várias fontes de busca. Use os artigos que você lê como fonte para novos artigos. Peça artigos ao orientador e colegas. Siga as dicas de sugestões do buscador. No Google Acadêmico, ele destaca em negrito as palavras que você usou na pesquisa, tanto no título quanto no texto. Você pode pesquisar por ano, por título ou por relevância, em período específico, por idioma. Também tem um criador de alerta. Você cria alerta para quando chegar um trabalho novo, você é avisado pelo e-mail. Abaixo tem as dicas do buscador. Também indica se é um livro, se é uma dissertação, se é uma tese. Comece sua pesquisa e faça um fichamento, o resumo dos artigos mais importantes e mais próximo do seu tema. Use o gerenciador de referências. Bom trabalho!